dia. Esse momento da gente estar recebendo o João é nosso. Então, eu quero convocar todos, né? Nós somos os anfitriões, né? E recebê-lo, né, com uma salva de palmas, com todo o nosso carinho, nossa alegria. Tem uma frase do Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, que diz: todo mundo tem a sua hora e a sua vez. E a nossa vez chegou, né? Hoje à noite a gente está abrindo esse teatro oficialmente para a cidade de Salvador, com a presença de artistas, da imprensa, de autoridades da cultura. E é um momento onde vocês já fazem parte desse embrião. Esse nascimento é nosso. Nós somos co-criadores disso. Vamos escrever juntos essa história. E hoje é um dia de uma emoção realmente muito especial, porque a presença do João Miguel aqui nesse palco batiza esse teatro, né? A gente fala muito disso, da energia de um teatro. A história de um teatro é feita com amor, com emoção, com contato, com encontros, com trocas. Então, a gente ter João aqui hoje confere esse diferencial da história do nosso teatro que está começando. E eu, se estivesse aí no lugar de vocês, estaria também emocionada de nós sermos os primeiros, né, e termos o privilégio de ter esse momento com ele, que é uma pessoa que tem tanto a oferecer a gente, que tem uma vida de uma expansão tão linda. Então, com vocês, João Miguel. Então, para a gente aproveitar bastante o tempo e privilegiar também vocês, né, que devem estar querendo saber, eu só vou pedir ao João que, olhando aqui essa plateia, né, João também, né, essa pessoa jovem, mas teve uma idade, esse momento de vida, eu acho que olhar para eles, né, João, é um espelho de uma história de quando a gente era estudante, quando a gente passava a maior parte do nosso tempo dentro de uma escola. Então, ele dá uma fala de boas-vindas inicial para vocês e a gente iniciar as perguntas e privilegiar o que vocês querem saber. Bom dia. É uma honra estar aqui hoje por tudo isso que a Andréia falou. Muito agradecido a Rubens, a Andréia, minha parceira. E quando ela me chamou para estar aqui nesse dia, eu fiquei muito feliz, a gente ficou emocionado junto, né? Assim, simplesmente emocionado, porque a gente passou por muitas coisas, trabalhamos juntos, estivemos em cena juntos. Então, agora mesmo, antes de abrir essa cortina, a gente estava felicíssimo por estar num palco, né? Que é um lugar de expressão, um lugar onde pode acontecer muita coisa, onde um espetáculo pode transformar uma pessoa, né? E várias outras manifestações artísticas, assim. Então, é muito legal uma escola como essa, né, abrindo um espaço como esse, onde prioriza as artes, onde dá valor para isso, né, assim, porque eu acho que isso fez uma diferença na minha vida muito grande. Eu faço teatro desde os 9 anos de idade, e quando o Rubens me falou que o público seria de 14 a 17, inevitavelmente a gente lembra, né? A gente tem todos os registros de memória no nosso corpo, né? Desde quando vocês nasceram até hoje, está tudo aí registrado, né? E aí eu fiquei pensando, eu com 14, 15 anos, assim, eu já fazia teatro desde os 9 anos, era esse o espaço que eu tinha Tinham duas coisas que aconteciam comigo quando eu tinha 14 anos. Uma que eu ensaiava numa peça, num grupo amador chamado Tantas e Tamanhas, e a outra que eu chegava em casa do colégio, e na época era vinil, e ficava ouvindo música a tarde inteira. E aquilo ali era impressionante, porque eu já estava fazendo teatro ali, para mim. Então, eu saía dali daquela sala, depois de ouvir aquela música, e ia para a cidade, ia para a rua, ia encontrar as pessoas, ia ver as pessoas, ia, de alguma maneira, me comunicar, né? E eu acho que a arte é isso, de alguma maneira. A arte, ela é essa inspiração íntima que pode te levar a lugares que te surpreendam e que você está interligado ao outro, né? Você está interligado a outra pessoa. Eu acho que isso talvez seja
a matriz da minha paixão pelo meu ofício, ou porque eu cheguei nesse ofício. Eu acho que é o outro, o humano, né? A possibilidade de você representar humanidade. João, eu vou fazer a primeira pergunta e depois a gente já vai abrir para vocês perguntarem. Na verdade, você falar um pouco, eu acho que tem uma idade aí também de uma definição de vocação, de vida, né? O que é que eu quero ser, né? Essa escolha, esse momento. Então, você falar um pouco do ofício do ator, dessa vocação, quando foi esse despertar na sua vida, né? O fazer teatral desde os 9 anos, mas quando foi a escolha de ter isso como profissão, e é uma profissão que muitas pessoas têm uma ideia de um glamour, né, de viver, né, sempre nesse sucesso, que é maravilhoso ser ator. E a gente sabe que são percalços, né, a própria rotina de um ator, de um trabalho. Né, cinema tem essa coisa fantástica, mas a pessoa fica meses num lugar, às vezes numa cidadezinha, para fazer aquele filme. Então, você falar um pouco disso, dessa dimensão, dessa escolha profissional, desse despertar e um pouco desse ofício. Tá. Então, a primeira vez que eu subi no palco eu tinha 9 anos de idade. Eu acho que eu venho também de uma geração dos meus pais que viveram a cultura baiana de uma forma muito pulsante, né? Numa época que tinha uma escola de teatro fortíssima, que tinha todo o movimento de música, de fortíssimo, de cinema, o cinema novo em Salvador. Salvador foi uma cidade muito pulsante nos anos 60. Eu nasci nos anos 70 e eu acho que eu recebo esse vento aí que vem, né, e que se mantém durante um tempo. E eu era office boy de uma agência de publicidade. Eu rodava Salvador inteira, andava muito por Salvador de ônibus, assim, fazendo os serviços. Foi o meu primeiro trabalho. E eu me lembro que eu tive um insight, assim, foi um pensamento que passou por minha cabeça, tipo, rapaz, vá fazer teatro, porque você vai estar com 40 anos e vai se arrepender disso tudo e não vai querer fazer, não vai largar tudo. E aí foi uma decisão. Eu conversei com meu pai, falei da possibilidade de querer sair de Salvador e fui fazer Casa de Arte Laranjeiras, no Rio de Janeiro, fui fazer uma escola de teatro no Rio de Janeiro, que foi fundamental, porque acho que a partir do momento que eu fiz essa escolha para mim mesmo, eu pude, de fato, entrar numa espécie de abismozinho e dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Que escolha é essa? Minha Nossa Senhora, isso não vai dar em lugar nenhum. Porque é uma escolha, né? Tem uma pergunta, tem um livro do Peter Brook, que um cara chega para ele e fala, eu quero ser diretor, como é que eu faço para ser diretor? Aí o Peter Brook fala para ele, dirija. Né? Quer dizer, tem certas coisas que é só se jogando, só fazendo mesmo, né? E que as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Eu acho que o fato de fazer, de ter o espaço do teatro como um espaço que começou como um espaço de brincadeira na minha vida, fazia parte do meu jogo. Eu nunca perdi, eu acho, essa vontade de brincar, essa vontade de se entreter com o outro, né? Aí eu fui fazer a Cal e é isso. Fui me deparar com as coisas, né, mais básicas, como sobreviver, né, como você ganhar o seu ganha-pão, quais as escolhas que você faz dentro de um universo que tem muitos caminhos também. Dentro do próprio teatro, você tem várias vertentes, você tem vários braços, você tem vários caminhos. Quais os que lhe interessam? Eu acho que não isso só ligado ao teatro, mas em tudo na vida, né? O que é que te atrai? Quer dizer, a gente está falando de vocação, talvez. O que é que te interessa? Por que você quer fazer isso? Né? Isso eu acho que, desde quando eu comecei no teatro, essa pergunta, de alguma maneira, chegava para mim, ou através de um professor, ou através de mim mesmo. Por que você está fazendo isso? Você está querendo fazer isso por quê? Quer dizer, mesmo que você não tenha a resposta exata, mas aquilo te impulsiona para alguma coisa, né? E assim eu fui para o Rio de Janeiro, que parecia que era um outro planeta,
em relação à Bahia, na época, com 18 anos de idade, e foi maravilhoso essa abertura, essa disponibilidade de poder tanto estar longe um pouco da família, do que seria a estrutura familiar, e você começar, né, a batalhar o seu, tanto para que essas escolhas mais genuínas do caminho que você quer, eles vão chegando na própria caminhada, no próprio fazer. Dessa maneira, tive encontros maravilhosos. Eu acho que essa palavra vai estar sempre aqui comigo, encontro, né? Ainda no Rio, eu tive um encontro com o Luiz Carlos Vasconcelos, que é uma pessoa muito importante na minha carreira, num momento de virada, onde eu tive a oportunidade de trabalhar o palhaço, onde eu descobri o Magal, que é esse palhaço que eu fiz durante 12 anos, vivi dele, dei aula, e a descoberta do palhaço foi muito importante, porque assim, eu descobri que é bacana também você acolher o seu ridículo, que é bacana também você acolher aquilo que você não aceita de cara, que você quer negar, ou que você acha que só quer o bonitinho. Quando eu descobri isso foi muito importante para o meu trabalho, foi muito importante, eu acho, para a possibilidade de poder visitar vários personagens diferentes, inclusive também. Até porque o palhaço, a gente diz que de palhaço a gente faz um monte de coisa que a gente não faz de civil, né? No estado civil, assim. Então ele permite digamos assim, uma subversão, uma pequena subversão, né? Uma pequena, digamos assim, algo que sai do cotidiano, que te coloque nessa ousadia, né? E isso foi muito luminoso para mim. Eu falei, opa, eu vou levar isso para sempre. E, de fato, eu levo isso para sempre hoje, mesmo sem fazer o palhaço. Então, assim, dali, com esse encontro com o Luiz Carlos Vasconcelos, eu tive encontros outros incríveis. Luiz Mendonça, um diretor de teatro, que um dia soprou no meu ouvido, e eu, muito novo, muito ingênuo, e ele falou para mim, João Miguel, você pode fazer qualquer personagem. Eu falei, opa, não acreditei muito naquilo, porque eu ainda nem acreditava que eu era ator totalmente, mas eu ouvi aquilo entrou no meu ouvido. Uma pessoa me olhou de fora e viu aquilo, né? Então, esse período de formação foi muito importante nesse momento, assim, principalmente dos mais experientes, assim, das pessoas que passavam para a gente dizer, porque a gente tem sede de conhecimento. E o conhecimento não é uma coisa formal, o conhecimento é uma coisa viva. Você se apaixona pelo outro, que você sabe que é um puta ator, e o outro te diz alguma coisa, ou você encontra uma pessoa na rua. E tudo isso também permeado de uma pessoa que nasceu numa cidade chamada Salvador, e que foi criada numa cidade que hoje está muito diferente do que era antes, mas que é uma cidade de rua. Uma cidade onde você se desloca, onde é uma cidade onde você vê gente. Então, acho que isso também sempre me acompanhou, o apaixonamento por pessoas, o interesse por pessoas, né? E nesse período de formação, esses encontros foram fundamentais, né? Eu me lembro de Milani, Francisco Milani, finado Francisco Milani, que dirigiu Barrela, foi a primeira peça que eu fiz no Rio, com 19 anos, que é uma peça do Plínio Marcos. E eu me lembro de coisas também, de momentos assim, uma vez eu muito desconfiado, chegando numa cidade nova, aí ele olhou para mim assim, com o maior coração, e falou, João Miguel, olhe com os dois olhos. Por que você olha desconfiado assim? Olhe com os dois olhos, rapaz, olhe de frente. É um detalhe aquilo ali. Aquilo ali, para mim, mudou a minha vida naquele momento, né? Olhar com os dois olhos, olhar de frente, né? Ver a situação. E, ao mesmo tempo, nunca me senti aquele ator, nunca quis ser aquele ator. Eu acho que, trazendo de novo aquele ator que precisa ser famoso, que precisa... Pelo contrário, eu acho que, quando eu fui vendo mais a coisa do mercado, eu falei, não vai dar para mim não isso. Porque esse negócio de você estar disponível para o teste, disponível para o diretor de qualquer jeito,
faz parte do ofício, faz parte do mercado, mas tinha alguma coisa ali que me dizia: rapaz, procure o seu, porque aquilo ali também, esse seu que não é nada é o que te faz feliz, e esse seu que não é nada vai virar alguma coisa. Não com essas palavras exatamente eu pensava isso com 19 anos, mas eu sentia isso de alguma maneira, pelos apaixonamentos, por causa dos apaixonamentos, por causa dos envolvimentos, por estar apaixonado pela linguagem do palhaço, por ver um espetáculo e acreditar naquilo ali, de como que aquilo ali funcionava por dentro. Eu tinha interesse de querer saber como é que aquilo ali funcionava, o que me levou para um teatro também que, inevitavelmente, você não pode fazer palhaço se você não tiver um espaço de treinamento antes da apresentação, se você não tiver com o corpo preparado, se você não estiver entendendo as coisas que acontecem ali por dentro para depois virar alguma coisa por fora. Então, acho que isso talvez tenha muito a ver com o ator que eu sou hoje, que gosta de escavucar, que gosta de procurar. Eu gosto muito mais eu gosto da procura mais do que pensar no resultado. Eu acho que o resultado, às vezes, aprisiona. É tanto que o resultado, como essa ideia do sucesso, antes de você fazer o percurso que você tem que fazer. Me interessa o jogo, propriamente. Eu acho que esse ofício ele é jogo. Ele é jogo, ele é brincadeira, ele é jogo. Então vamos jogar aí com essa plateia, né? Vamos jogar. Ver o que é que vem aí. Você falou uma coisa importante. Fazer as perguntas movem, né? Então vamos ver o que é que vem. Aqui, né? Pronto. Oi, bom dia, João. Bom dia. Na verdade, eu tenho muitas perguntas, mas eu queria, na verdade... Faça uma primeiro. Eu vou fazer. Como é lidar com a sensação de medo de você se jogar no mundo, você ir para o Rio, sem a sua família, largar tudo, digamos assim, sem um plano B, e assim, você se jogar porque você quer que aquilo dê certo, mas aquele medo de não dar. Não sabe se vai dar, né? Eu queria saber, na verdade, como foi que você lidou com isso e como é, não sei. Então, eu acho que é indo. É indo, né? Como diz na Bahia, é hino. Porque é no indo que você vai encontrando as parcerias, que você vai se expressando, né? Eu acho que o espaço da expressão, e que, digamos assim, que o ator seja isso também, ou o ser humano seja isso, ligado a qualquer vocação que seja, que é como que você vai se expressar para você ser aquilo, é indo, né? É se permitindo ir, se permitindo, né, tropeçar, viver as inseguranças, viver os medos, né? Mas também percebendo que alguma coisa te leva para aquilo ali, que eu acho que é, por exemplo, essa identificação com o palhaço. Na medida que eu me identifico com aquilo, eu faço aquilo se desenvolver, e aquilo ali vai me levar para algum outro lugar, né? E a mesma coisa os personagens como um todo, né? As situações. Eu acho que muito a disponibilidade de ir e de fazer, e de cooperar, e de estar em coletivos também. A gente não faz nada sozinho. A gente sai da Bahia sozinho, a gente, digamos assim, se afasta da estrutura, da família sozinho, mas a gente vai encontrar outras pessoas. E, na caminhada, a gente encontra pessoas, inclusive, como se fosse também da nossa família, como se fossem parceiros, por exemplo. E isso é muito legal, eu acho que em todo ofício. No ofício do teatro, digamos assim, da representação, essa questão do humano, ela é muito forte. Por exemplo, eu e André, a gente não trabalha junto há muito tempo. A gente não trabalha junto há muito tempo. Mas o fato da gente ter trabalhado, parece que a gente trabalhou ontem. A gente está aqui se encontrando. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, não. Respondi? Mais ou menos. O que é que você queria ouvir? É assim, vencer o medo, né? Como foi para você essa experiência? Tipo, como você conseguiu
ir de frente com isso. Entendeu? Essa experiência foi me dando, através dos encontros, por exemplo, a possibilidade de que me interessava um teatro onde eu pudesse estar em sala procurando um treinamento, onde pudesse ter um trabalho onde se aprofundasse mais no trabalho do ator. Eu acho que isso, na minha vida, a partir dali, daquele momento, isso foi acontecendo com mais intensidade. A partir de encontros com alguns mestres, o trabalho de sala, as variantes do trabalho do ator, as nuances do trabalho do ator, né? Quer dizer, quando eu chamo trabalho de sala, eu estou falando digamos assim, de um trabalho de busca, de procura, de jogo, né? Do que está antes do resultado. Eu acho que esse primeiro se jogar, quando eu fui para o Rio, me deu essa vontade. Vem acontecendo, né? As parcerias, o e que caminho, ainda acontece, e que o princípio é o mesmo. Eu não acho que está ganho. Eu acho que quando um ator diz assim, eu sou bom demais, tal, pode se enterrar, porque alguma coisa já aconteceu ali. Porque não é um ofício que é o homem que é através do homem, é através da sua pessoa. Então você tem sempre alguma coisa para descobrir, né? Nesse momento, nessa fase, eu acho que isso foi fundamental para mim, assim, a vontade, por exemplo, de ir para o Brasil começou ali, de entender mais outras manifestações dentro do meu país, vertentes ligadas ao que se diria cultura popular, e que virou uma outra coisa na minha cabeça, que eu não penso cultura popular como uma coisa estagnada, folclórica, cartão postal. Vejo como manifestações que vêm durante o tempo e que criam tradições, conversar com essas tradições. Então, assim, esse início me fez me apaixonar mais pelo Brasil e através da possibilidade também de estudar, porque antes eu era um ator intuitivo. E aí, a partir dali, eu fui direcionando também, de uma maneira autodidata, essas leituras que me interessavam, esses encontros que me interessavam, que me sugeriam conhecimento. Outra pergunta? E é um conhecimento prático. Isso que é interessante de falar. Não é um conhecimento do intelectual. Eu acho que a procura, eu acho que eu vejo o ator como um buscador em busca de um conhecimento, mas que é um conhecimento que tem a ver com o próprio corpo também. Oi, João, primeiro, né? Oi. Eu queria saber se Seu você... nome? Amanda, meu nome. Oi, Amanda. Eu queria saber se você encontrou pessoas que te disseram que você não conseguiria realizar seu sonho, e se você encontrou, como foi essa situação e o que você fez? Encontrei, claro. É claro, porque não existe unanimidade, né? Assim, tem gente que acredita na gente, tem gente que não acredita na gente. Tem uma pessoa que disse que ele não era ator, não ia ser ator. Teve uma pessoa, por exemplo, que chegou para mim e falou: olha, preciso te falar uma coisa muito séria, você não é ator. Como essa pessoa hoje Você vendo... é um produtor. E você é um excelente produtor. Nesse dia que eu ouvi isso entrou por aqui, saiu por aqui. Eu acho que tem essa coisa também da intuição também, sabe? Que é muito importante que a gente respeite. Porque, às vezes, ninguém está acreditando na gente, mas a gente, por algum motivo, está acreditando na gente. E isso é muito legal, porque isso vai te levar para algum lugar. Isso vai te permitir, né, sair, digamos assim, do lugar confortável, né, do lugar acomodado, né, assim. E é óbvio que para aquele cara eu não era ator, mas para mim eu era ator. E é óbvio que, se talvez fosse outra pessoa, aquilo ali poderia até me tirar do meu caminho, né? Eu acho que essas coisas, elas fazem parte do caminho. Acho que é muito importante também respeitar a intuição. Até hoje, eu sou uma pessoa muito intuitiva nas escolhas dos meus trabalhos. Por que eu quero fazer isso? E nunca acho que um trabalho que eu vou fazer é uma fórmula de sucesso. Verdadeiramente, assim, posso dizer isso. Nunca acho que aquilo ali vai ser... Não faço para aquilo ali ser um sucesso. Faço aquilo ali para tentar fazer o melhor que eu posso fazer daquilo ali
e de me interar com o coletivo que está envolvido. Eu acho que também isso faz ser a pessoa que eu sou dentro do ofício. Eu encaro o meu ofício como um trabalho. E acho que isso também é uma espécie de humildade, talvez, sempre me levou a poder olhar o outro e não ficar tão ensimesmado dentro de mim, por mais que esse ofício a gente trabalha com energia, trabalha com, né, são muitos personagens que a gente representa, é através da gente, né? Então também não deixa de ser um trabalho, acho, como qualquer outro, onde você está se desenvolvendo como homem, como pessoa, né? Ok, tem mais uma pergunta aqui. Aqui nessa sala tem algumas Como é seu pessoas. nome? Ariel. Ariel. Eu acho até que você conhece meu pai, ele trabalhou com o seu. O nome dele é Antônio, eu chamei de Marrom. Marrom, rapaz. Conheço Marrom há muitos anos. Então nessa sala tem algumas pessoas que estão fazendo teatro, assim como eu. Queria saber se tem alguma dica pra gente, alguma coisa que possa ajudar. Se jogue, pai. Dirija, né? Tem mais uma aqui. Oi, meu nome é Rafael e eu queria fazer uma pergunta que eu gosto muito de escrever, eu sempre tenho um problema com os personagens. Sempre que eu escrevo um personagem, eu acabo mirando muito dele em mim e muito dele vem pra mim. Isso na atuação é normal também? E quanto dele fica em você depois que acaba o personagem, depois que você sai, depois que vai embora aquilo? Acho que é normal. É normal. Eu escrevo muito também, criando os personagens, me ajuda muito a construir os personagens, assim. É normal, né? É normal, você se impregna daquilo ali, você tenta entrar em todas as atmosferas que o personagem propicia. Eu, quando construo um personagem, eu digo assim que eu crio vários braços, várias frentes sobre ele, e depois como se fizesse uma mescla mesmo, e nunca é do mesmo jeito, porque ele está interligado àquela dramaturgia, ele está interligado ao diretor, ele está interligado, né, à história específica, às vezes, se for uma adaptação de um livro, de alguma coisa assim, mas ele vai estar sempre interligado a alguma coisa. Eu acho que o interessante é fazer com consciência essas pontes e não temer o envolvimento que você vai ter com eles, né? Com a história. Porque você teme você fica impregnado deles, é isso? Normal, mas eu sugeria que você brincasse disso, mas não levasse a sério demais. Aqui em cima, outra pergunta. Bom dia, meu nome é Guilherme. Oi, Guilherme. Com certeza na sua vida você teve alguns erros que você cometeu, talvez alguns fracassos. Eu queria saber como foi que você conseguiu lidar com isso, né? Cara, eu acho que do mesmo jeito que você tem acerto, você tem erro, né? Na vida. Então é lidando com isso. Não tem muita fórmula, não. Eu acho que aquilo que eu te falei, todo trabalho que eu faço, eu não faço pensando em ser um sucesso. E às vezes acontece de realmente não ser. E é isso aí. Eu acho que o erro faz parte da caminhada de uma maneira que eu acolho com muita dignidade. Assim, no caso do palhaço, por exemplo, a base do palhaço é toda dentro do erro, né? Ele existe se desajeitando, né? É o desajeitamento, por isso você precisa treinar, por isso você precisa ensaiar esse erro para que na hora que você esteja fazendo no público aquilo ali realmente aconteça. E de fato, eu acho que é importante se arriscar também ao ponto de poder, às vezes,
perder a mão, até para quando você acertar de uma maneira plena, de uma maneira como quem aquilo ali não foi um erro, foi um acerto, mas podia ter sido também, né? Então, acho que erro e acerto, eles estão muito perto. Assim, fracasso é uma palavra muito forte, né? Eu acho que se acontece um fracasso, você vai ter que reverter ele de alguma maneira, né? Vai ter que fazer ele virar uma outra coisa. Melhor que não precise chegar no fracasso, né? Até porque eu acho que, como o erro e o acerto estão muito perto, o sucesso e o fracasso estão muito perto também, e acreditar só no sucesso também talvez seja um fracasso. E eu acho que a gente... É boa essa pergunta que você fala, porque eu acho que a gente vive num momento também onde a gente se obriga muito a ter sucesso, né? É um momento muito competitivo, a gente quer ser um momento onde todo mundo, né, é uma espécie de celebridade, os selfies, os Facebooks. Eu falei errado, não foi? Como é o certo mesmo? Hã? Mas não tem Facebooks? Os Facebooks, rapaz. A próxima pergunta aqui. Espera aí, eu não terminei não de desculpa, falar. Então fala. Valeu. Desculpa. É porque eu estava falando uma coisa que eu acho que, para mim, é muito importante, assim, nesse mundo dos Facebooks e dessa coisa de que todo mundo é um pouco celebridade, né? Todo mundo quer ser um pouco celebridade. A gente esquece, às vezes, de olhar o outro, de viver o momento também, né, do agora. E eu acho que isso é muito importante também, porque isso aí ninguém vai tirar o humano da gente. Então, assim, é muito legal essa coisa de se permitir sonhar, mas fazendo, não na idealização só, né? Não num lugar só do sucesso, mas nesse lugar das pequenas coisas. Eu acredito muito nisso, assim, que as coisas vão sendo feitas no miudinho. Esse miudinho vai virar grande. Acho que dessa maneira também eu pude fazer e estar fazendo uma carreira que eu tenho a oportunidade de poder dialogar com várias linguagens, dialogar com o cinema, dialogar com a televisão, dialogar com o teatro, né? E até participar do mercado, digamos assim, sem ter isso como um super objetivo, mas entendendo que isso também é importante, né? Só isso, me desculpe. Ah, beleza. Rapaz, Facebook está certo, não está errado. Bom dia, meu nome é Emily. Emily. Eu gostaria de saber como é que você enfrentou o preconceito de ser baiano, assim, porque, tipo, ir para São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas. Acho que interferiu um pouquinho, assim, tipo, você é baiano, todo aquele estereótipo. Aí eu gostaria de saber como é que você enfrentou isso e, tipo, chegar ao lugar que você chegou, sendo baiano. Eu acho que acreditando mesmo, como diz na Bahia, não comendo caruru azedo dos outros. Mas, assim, mais que isso, eu acho que trabalhando, fazendo, através dos personagens, saindo dessas possibilidades da catalogação. Porque eu acho que a gente vive também num mundo onde as coisas são facilmente muito catalogadas. Tudo se cataloga. Um momento na minha carreira, eu achei que eu podia ser super catalogado como um ator nordestino e ponto. Pelos personagens que eu fui fazendo, por um filme incrível que eu amo, que é o Cinema Aspirinas de Urubus, que é do Marcelo Gomes, que é um filme muito importante na minha carreira, que foi um filme que me levou para o mundo, né? O Estômago, que também era um nordestino. Mas eu acho que o próprio trabalho foi me levando também a poder fazer outros personagens que saíssem da catalogação. Eu acho que é o ir. Eu acho que, quando eu falo brincando, não comer o caruru azedo, é não vestir essa carapuça da catalogação que te fazem. Como um dia me disseram que eu não era ator.
é você seguir e acreditar na sua, na sua intuição e no trabalho. Né? Hoje eu acho muito legal essa possibilidade e tenho o maior orgulho de ser nordestino, maior orgulho de ser baiano. E, infelizmente, essas catalogações existem, mas elas são quebradas a partir do momento que a gente simplesmente age, que a gente existe, que a gente atua. Né? Aqui a próxima, aqui na frente. Não é simplesmente, é trabalhando mesmo. Oi, meu nome é Eduarda. Oi, Eduarda. Eu queria saber quando foi que você percebeu que você não era mais anônimo? Você saiu do anonimato? Rapaz, tipo, não foi mais ou menos assim. Outro dia eu estava andando na rua, o cara olhou para mim e falou: rapaz, não é não, né, velho? Aí eu falei: não é não o quê, rapaz? Aí ele falou: rapaz, é você, velho? Eu sei lá o que é que você está querendo dizer, rapaz. Eu acho que quando uma pessoa te reconhece, que vê algum trabalho seu, né? Tem mais uma aqui do lado. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta. Como é seu nome, camarada? Felipe. Felipe. Quando você tem algum personagem e você, teoricamente, você tem que entrar na vida dele, você tem que saber das origens dele e, às vezes, você não consegue sentir o personagem enquanto você ensaia para o dia da peça. Quais são os métodos que você usa para conseguir ter as origens do personagem dentro de você, para quando você atuar, o público perceber como você teve a base para perceber que esse personagem você está fazendo como se você tivesse ocorrido por ele? Rapaz, tu me confundiu toda, velho. É muita informação. Tá, eu quero saber, quando você tem um personagem para fazer, quais são os métodos que você faz para incorporar ele? Aê, Brasil! Agora você me atrapalhou. Como é que eu vou responder essa pergunta difícil? Cara, eu acho que eu falei um pouco disso. Assim, eu crio algumas frentes de trabalho. Por exemplo, O Estômago, que é um filme que eu fiz. Era um cozinheiro, né? Eu procurei fazer todos os pratos daquele que tinha no filme, para entender os pratos que eu estava fazendo. Então, eu pedi para um maître me ensinar a fazer todos aqueles pratos. A coxinha, que era uma coisa importante, por ser um homem que sabia cozinhar muito bem. Então, assim, era importante, dentro daquele filme, saber mais ou menos como é que lidava aquilo, para não ficar ali fingindo que eu estava cozinhando, porque, de qualquer maneira, eu já estava fingindo que eu estava cozinhando, porque eu não sou cozinheiro. Né? Mas, assim, você saber o mínimo daquilo ali para você poder representar aquilo ali depois e, né, fazer daquilo um jogo. Eu acho que é importante dizer que, nesse ofício, é um jogo. Né? Tem uma história maravilhosa, por exemplo, do Laurence Olivier com o Dustin Hoffman, no momento no cinema americano, um inglês e o outro americano, onde o Dustin Hoffman estava fazendo um personagem muito acreditando em ter que fazer ao pé da letra, era um corredor, o cara tinha que correr, e o Laurence Olivier, em inglês, né, colocado ali de uma maneira mais clássica. Aí o Dustin Hoffman chegou para ele: pô, esse negócio de atuar dá um trabalho danado. Eu tive que correr hoje a madrugada inteira para estar aqui na cena. Aí o Laurence Olivier olhou para ele e falou: então, por que você não representa? Né? Então, tem 1000 maneiras de você fazer isso. No caso do Estômago, eu resolvi fazer as comidas. Né? Eu geralmente me baseio em algumas pessoas, alguns corpos que me remetem, que pode se juntar àquele personagem, de pessoas que eu conheço, inclusive. Por exemplo, quando eu li o roteiro, eu me lembrei de uma pessoa que eu conheço, e o fato de me lembrar daquela pessoa me ajudou muito a visualizar o personagem. Por quê? Porque
os trejeitos da pessoa, o jeito da pessoa andar, o jeito da pessoa falar. Aquilo ali me foi inspirador de cara. Foi um dos motivos que me fez topar o filme, né? Aí você vai criando os braços. Aí, por exemplo, essa relação patrão-empregado, memórias sobre isso, coisas que você já viu de relação de patrão e empregado, que é tão casual e tão do nosso mundo, infelizmente, até hoje, essa relação, né, de exploração do patrão com o empregado. Aí eu criei também uma outra historinha, que foi, no caso do Nonato, e ele era apaixonado por uma prostituta, né? E aí eu criei uma história, por exemplo, psicológica, que é uma coisa que eu nunca faço. No caso do Estômago eu fiz, que eu imaginei que aquele cara poderia ter vindo de uma cidade do interior, onde a mãe dele era uma prostituta, que ele foi criado com os avós, era um universo de faca, porque no final ele usa as facas. Então, essa coisa da escrita, por exemplo, que você fala, que me ajuda muito a colocar no papel, eu acho muito importante também, escrever os pensamentos assim. Parece, às vezes, que não vai para lugar nenhum, mas aquilo ali ajuda você a processar, né? E aí eu escrevi essa história desse homem, desse menino sensível, fragilizado, que viveu nesse universo de faca, e que tinha um irmão que um dia sofreu um acidente, que a mãe dele era uma prostituta que tinha um perfume incrível e que se vestia de vermelho e que de vez em quando passava por essa cidade. Esse filme não existe, está na minha cabeça, mas ele me ajudou a construir um personagem, né? Então, assim, é tudo, eu acho que baseado no jogo, na construção mesmo, e onde você vai, no momento, digamos assim, do checkmate, no momento da cena, é ali que você vai colocar tudo isso que você brincou em prática. E aí você vai ter uma equipe, aí você vai ter uma luz, aí você vai ter, né? Assim, eu acho que mais que incorporar é jogar, né? E esse jogo, aos olhos do espectador, vai parecer que é uma incorporação, né? Porque nem tudo que o ator faz aqui no palco é exatamente o que o espectador vê, né? Essa historinha, por exemplo, ninguém precisava saber. Ela só me fez de base para poder construir um personagem, né? E eu acho que esse é um caminho e tem milhares de outros caminhos. A gente tem mais 1h30. A gente está chegando ao fim, até porque tem uma turma aqui que tem prova, né, gente? Não. É mesmo? Rapaz, pelo amor de Deus, faça essa prova direito, porque... eu queria saber se você... Seu nome? Caio. Aí, Caio. Eu queria saber se você, ao longo da sua carreira, já teve medo de algum palco, de algum público ou de algum papel que você já fez. Ave Maria, rapaz. Você precisa me ver antes de abrir essa cortina aqui. Sempre. Sempre, sempre. É engraçado até isso, porque eu até me pergunto até hoje por que até hoje eu tenho esse coração que dispara. Mas eu acho que isso tem a ver com o ofício mesmo, né, André? Você tem isso? Tenho. É isso, eu acho que a gente está finalizando, senão o pessoal não vai ter como fazer prova. A gente quer agradecer muito, João. João, e convidar aqui Rubens para... João, em nome dos alunos da escola, queremos oferecer uma lembrança. Muito obrigado, Rubens. Obrigado a vocês. Obrigado, André, Lia. Mas espera aí, João, não terminou, não. Tem... Espera aí, calma. Verena, por gentileza, se posicione aqui no fundo. Natan, acenda as luzes da plateia, por favor. Já que João falou tanto, vamos fazer uma selfie. Por favor, fique em pé no fundo. Vem, André, vamos fazer de lá para cá. Né? Fique em pé, por favor. Fique em pé, levanta os braços, vamos fazer uma selfie.